Bom, sabendo que a indutância, tá, depende do núcleo empregado, tá, pois a mesma é dada por L igual a N ao quadrado sobre a relutância total, né, do núcleo, onde a relutância é dada pela largura média, né, do meu núcleo ali que eu vou ter, né, dividido pela permeabilidade do núcleo vezes a área da seção transversal AE, né, que a gente viu lá no começo. Então isso aqui está bem explicado lá na aula que eu fiz sobre circuitos magnéticos, tá? Peço que assistam lá. Bom, se houver um entreferro, tá? A gente vai projetar um entreferro para usar nesse indutor, tá? E depois eu vou explicar o porquê, né? Que é um espaço que tu vai ter, que tu vai deixar com ar entre aquelas duas partes em E lá que tu vai ter do núcleo, né? Que a gente chama de entreferro. Se houver um entreferro, a relutância total pode ser aproximada pela relutância do entreferro, ou seja, relutância total é igual a L do entreferro sobre μ0, né, que é a permeabilidade magnética do ar, vezes aquela área lá. Bom, por que a gente usa, tá? Por que a gente vai usar o μ0 ali, que é a indutância do... aliás, por que a gente vai utilizar um gap, né? Que tem essa permeabilidade aqui μ0. Porque essa permeabilidade é constante, tá? Ela tem um valor constante e se não existir entreferro, a relutância magnética do caminho oferecido ao fluxo magnético, ela dependerá apenas da permeabilidade magnética do núcleo. Essa permeabilidade ela é muito dependente da temperatura e ponto de operação da curva BH. Ou seja, a gente viu lá que para ferrite o ponto de saturação ali, a indução máxima antes de saturar o núcleo, era em torno de 0,3 Tesla, né? Então, a permeabilidade magnética, ela é dada por essa expressão, é B igual a μ vezes H. Ela vai ser aproximadamente constante se eu trabalhar nessa região aqui, né, que é a região linear. E mesmo assim ela não é constante porque isso aqui não é uma reta, tá? Embora essa fórmula aqui pressuponha que o μ seja uma constante, mesmo nessa região aqui, onde qualquer variação aqui de H gera uma variação de B aqui, né, não é uma reta, então significa que a permeabilidade, tá? Mesmo que eu trabalhe nessa região aqui, ela não vai ser constante, tá? Isso significa que a minha relutância magnética do núcleo vai estar variando um pouco. E se a relutância variar, a indutância varia e tu não vai ter um valor de indutância estável, tá? No teu indutor. Então, mesmo trabalhando nessa região aqui, tá? Mesmo que eu não sature o núcleo, porque se eu saturar, a indutância vai cair totalmente ali e o teu circuito vai queimar, né? A indutância dele cai. Então, mesmo trabalhando nessa região, eu vou ter uma determinada variação na indutância. E como eu calculei lá, fiz os meus parâmetros do cálculo para aquele valor de indutância constante lá que eu tenho, né, isso não seria desejável, né, a indutância ficar variando. Então, inserindo entre ferro, a gente oferece um caminho magnético de permeabilidade constante, tá, de relutância constante, porque a relutância dele é proporcional à permeabilidade magnética do ar, que é uma constante, de modo que as variações da permeabilidade magnética do núcleo não interfiram significativamente na relutância total do circuito magnético, né, desde que o núcleo não sature. Ou seja, desde que eu respeite aquele 0,3 Tesla lá, né, no meu projeto lá, que se eu trabalhar nessa região aqui, a relutância do próprio núcleo vai crescer, vai se igualar à relutância do entreferro, né, a indutância vai cair e isso não é desejável, né, como eu já falei. Então eu tenho que também garantir que mesmo usando o entreferro, eu trabalho aqui nessa região linear aqui do núcleo, né, que eu não ultrapasse o 0,3 Tesla. Desse modo, a indutância ela se mantém constante, tá? Pode-se trabalhar com um valor maior de corrente elétrica sem saturar o núcleo, tá? Então isso aqui é bem visível nessa curva aqui, né, de fluxo por força magnetomotriz, né, NI. Aqui essa curva aqui é só para um núcleo considerando que ele não tem entreferro, tá? Ou seja, ela é mais inclinada, a permeabilidade é maior, mas esse B de saturação, que seria o 0,3 aqui dessa imagem aqui, né, a mesma coisa, ele seria alcançado com um valor de corrente elétrica menor. Então, se eu colocar o entreferro agora, eu diminuo a permeabilidade do caminho magnético resultante ali que eu vou ter, né, do meu circuito magnético ali, né, diminuo a permeabilidade magnética, mas isso me permite trabalhar com um valor de corrente elétrica maior antes de atingir aquele 0,3 ali, né, de saturar o núcleo. Então é justamente para isso que a gente vai também utilizar o entreferro,
para além de manter o valor da indutância mais estável, poder trabalhar com um valor de corrente elétrica maior, tá, no meu indutor, antes de saturar ele, tá. Bom, então a indutância do núcleo, tá, ela é dada por essa expressão, L igual a N ao quadrado sobre a relutância do entreferro, tá, porque a relutância do entreferro ela vai ser muito maior do que a relutância do núcleo, né. E então a gente pode até desconsiderar a relutância do núcleo e fazer de conta ali que a única relutância que existe ali vai ser devido à existência dos entreferros, né, do espaço ali entre as duas peças ali, E, né, do núcleo, né. Então, o L do entreferro, tá, ele vai ser dado por essa expressão aqui, o número de espelhos que a gente já definiu, a indutância que a gente já definiu, o AE que a gente já definiu naquele produto AE-AW lá, né, a gente já olhou na tabela lá, o valor do AE, e esse cara aqui é 4π vezes 10 a menos 7, é uma constante. Então isso aqui vai te dar a largura do entreferro, tá? Só que como o entreferro em núcleos do tipo E percorre o caminho central e o lateral, né, ou seja, cada linha de fluxo enxerga dois gaps, né, duas vezes o entreferro, o entreferro é dado por duas vezes o gap mecânico deixado. Então o valor efetivo que tu vai deixar aqui do gap, ele vai ser metade do valor calculado aqui, né? Então o G aqui, que vai ser o espaço que vai ter que ter aqui, que é o mesmo aqui nos três pernas aqui, né? É tudo simétrico aqui. L entreferro igual a 2G. Isolando o G, eu vou ter o G igual a esse valor aqui dividido por 2, tá? Aqui tem o circuito magnético equivalente desse cara aqui, onde tu teria esse símbolo aqui, são as relutâncias, tá? Tu teria uma relutância em cada entreferro aqui, que seriam as relutâncias dominantes, né? Bom, agora vamos ver então o critério de dimensionamento para a seção do condutor, tá? Que vai estar nesse indutor ali. E esse dimensionamento ele é feito em função de dois critérios, tá? O efeito pelicular, que deve ser considerado porque quanto maior a frequência do sinal ali que vai estar, né, da corrente elétrica que vai estar percorrendo esse indutor, né, esse condutor, mais superficialmente ela tende a ficar no condutor, tá? Ela não vai se espalhar de forma homogênea por toda a seção reta do condutor que nem seria na corrente contínua, né? Ou na corrente de baixa frequência, né, 50, 60 Hz. Mas na alta frequência ali, né, na ordem de kHz, que é a frequência onde opera esses conversores CC-CC, tu vai ter que considerar isso daí porque senão pode ser que tu tenha uma seção de condutor onde praticamente toda a tua corrente elétrica ela esteja na parte superficial, né, do condutor, e isso não é desejável, ele tem que ficar espalhado o máximo possível em toda a seção reta do condutor. Então a profundidade, tá, que existe corrente em função é função só da frequência, tá, essa profundidade, e ela pode ser dada por essa expressão aqui, tá, delta igual a 7,5 sobre raiz da frequência, né, do teu sinal ali que tu vai ter, né, que tu já tem que saber, né, no caso qual que é a frequência que o teu conversor vai operar para estar botando nessa expressão aqui. E para fins de projeto, então, esse delta aqui ele vai ser o raio do condutor, dado em centímetros, e portanto, então, o condutor utilizado ele não deve apresentar um diâmetro maior do que duas vezes o raio, né? Então, eu vou ter que olhar na tabela de condutores, tá? Depois que eu achar o valor do diâmetro aqui, que é duas vezes esse valor, eu vou na tabela lá e acho o valor com o valor de seção mais próximo e menor, tá? A esse que eu descobri aqui nessa forma. Se eu achar o valor exato, eu uso o valor exato. Mas na grande maioria das vezes tu vai achar um valor que não existe na tabela, tu vai escolher o que tiver o diâmetro mais próximo e menor a esse valor aqui de 2 delta aqui que tu achou. E a área de seção do condutor, que atende a esse requisito, será definida com o S-skin, né? A gente vai chamar disso daqui porque a gente vai utilizá-la numa fórmula depois. A capacidade térmica, tá? Tem a ver com ela vai ser dada ali direto pela densidade de corrente máxima, né? Que o material ali, no caso, se for um condutor de cobre, né? Que ele pode aguentar. Então a seção que o condutor deverá ter para não ultrapassar seu limite térmico, né, imposto pela densidade de corrente Jmax aqui, aliás, aqui o Jmax, pode ser calculado pela equação 22, né, dado que eu já tenho, né, o valor eficaz da corrente que vai estar nesse indutor, né, isso aqui já é do meu projeto. E esse Jmax ali a gente utiliza, né, como a gente tinha visto, o valor típico de 450 amperes por centímetro quadrado no caso do cobre, né.
o número de condutores em paralelo, tá? Número de condutores em paralelo por espira. Se a área da seção do condutor S-conde, aqui que a gente definiu aqui, for maior que a área da seção definida pelo efeito pelicular, efeito skin, né, que é essa área aqui, então deve-se empregar o número de condutores em paralelo. Isso a gente vai fazer, tá? Esse N aqui vai ser o número de condutores então em paralelo, que a gente vai ter que enrolar o indutor, porque se essa condição acontecer, né, do S de condução aqui que tu calculou aqui, for maior do que o S skin que tu definiu aqui, para mim atender aos dois critérios simultaneamente eu tenho que usar condutores em paralelo, né? Agora, se a seção que tu achou aqui, nesse S skin aqui, ela for maior do que a seção que tu achou aqui, então tu usa só um condutor, não precisa usar em paralelo, e usa essa seção aqui que tu achou aqui. Caso contrário, tu faz essa fórmula aqui, tá? Aí, por exemplo, vamos dizer que aqui deu 2, tu vai usar dois condutores em paralelo com essa seção aqui, né, do S skin. Aí tu vai estar atendendo aos dois critérios ali do dimensionamento do condutor ao mesmo tempo, né? Agora a parte de perdas está no núcleo e no cobre, né, que são as perdas que tu vai ter no teu indutor, né, a elevação, então as perdas elas vão ser em calor, né, então tu vai ter elevação de temperatura, que podem ser perdas magnéticas, né, perdas no núcleo por esterese ou por correntes parasitas, ou perda por efeito Joule, né, nos condutores de cobre. Então no cobre tu vai calcular por essa expressão aqui, tá, é resistência do cobre do fio que tu utilizou vezes I eficaz ao quadrado, sendo que a resistência do cobre é dada por essa expressão, tá? Ela depende do ρ, do L aqui, vezes o número de espiras, dividido pelo N dos condutores, né? Pelo número de condutores que tu vai ter em paralelo ali no que tu definiu aqui, né? Porque se tiver dois condutores em paralelo, a resistência cai, por exemplo, pela metade, né? Nessa expressão aqui, acredito que tenha faltado a área, tá? A área dividido por essa aqui, a área da seção, se eu não me engano. Posso estar errado, mas pesquisem ali melhor a fórmula. Eu acho que faltou o dividir pela área do condutor aqui, mas enfim. As perdas no núcleo, tá, elas podem ser calculadas por essa expressão aqui, tá? As duas perdas que tu pode ter no núcleo do material magnético são as perdas por esterese, né, da rotação dos domínios magnéticos, e as perdas por correntes parasitas induzidas, né? Então, com essa expressão aqui, tu pode calcular para aquele núcleo ali que a gente tem do tipo EE, né, que a gente deu ali no começo. A temperatura do núcleo, tá? A elevação da temperatura magnética pode ser no elemento magnético pode ser calculada pela expressão ΔT igual a potência dos dois ali que tu achou aqui, né? A potência do núcleo mais a potência no cobre, que vão se converter em calor, vezes a resistência térmica do núcleo, tá? Então a resistência térmica ali, né? Assim como a gente tem os circuitos elétricos, os circuitos magnéticos, a gente tem também o circuito térmico, né? Onde aqui existe uma analogia entre no circuito elétrico, onde tu tem a tensão, a diferença de potencial, tu tem diferença de temperatura, né, no circuito térmico. A resistência elétrica, né, ela vai ser equivalente então a uma resistência térmica, né? E a corrente elétrica, ela é análoga à potência, tá, no teu circuito térmico. E por isso que se usa, tá, dissipadores nos transistores ali, porque tu diminui a resistência térmica, né, dele com o ar, e tu pode dissipar uma potência maior sem que haja uma elevação de temperatura no componente, né? Então é para isso que se usa dissipador térmico, né, pasta térmica também, justamente para diminuir a resistência térmica e poder dissipar uma potência maior, né? Então a temperatura, a elevação de temperatura vai ser dada por essa expressão, né, os dois mecanismos de perda vezes a resistência térmica do núcleo, onde a resistência térmica do núcleo pode ser dada por essa expressão aqui, né? Esse produto a gente já definiu lá, né, na aula passada, e onde a EAW são a seção transversal do núcleo e a janela do núcleo respectivamente, né, em centímetros na 4 aqui, a unidade. Bom, agora tem a verificação final, né, para ver se aquele se todo esse projeto que tu fez, o enrolamento ali que tu projetou com o número de espiras, ele vai caber naquela área AW lá, que é a área da janela lá que tu destinou para abrigar os teus condutores. Então tu vai fazer essa expressão aqui, né, vai montar essa expressão com N número de condutores, né, o de espiras, o número de condutores em paralelo que tu definiu na outra expressão, a seção do fio que tu está utilizando e o fator de ocupação, né, KW. Aí depois a janela do núcleo projetado deve ser maior que a janela mínima, ou seja,
Então, o projeto ele vai ser executável, ele vai ser possível de se executar se tiver espaço para o enrolamento, né? Se tiver espaço para o enrolamento, então quer dizer que essa divisão aqui, né, o AW do teu núcleo lá, e que o AW min calculado dessa forma, né, essa divisão aqui tem que ser menor que 1. Caso não seja possível, né, caso o enrolamento não caiba ali, os valores de Bmax, Jmax e número de condutores em paralelo devem ser revistos ou o núcleo deve ser aumentado, tá? Então, acho que para o projeto de indutores ali era isso. Depois a gente vai fazer na próxima aula mais um exercício e é isso daí. Valeu.